noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô, se tá tudo bem, me vendo bem, me ouvindo bem. Bom, nessa live semanal, hoje vou falar sobre um tema que é recorrente, que acho que todo mundo se pergunta, que é qual a idade certa ou a idade ideal, qual seria a idade ideal para alfabetizar? Frequentemente eu recebo esse tipo de pergunta e por mais que a gente tenha um certo espaço ali nos stories, acho que merecia uma live, né? Para poder aprofundar um pouco mais nesse assunto e deixar um pouquinho alguns pontos mais claros, né? Então, eu quero falar disso hoje com vocês. E já começo dizendo, né? Será que vocês têm uma ideia de qual seria essa idade ideal para a alfabetização? Ou será que depende do desenvolvimento ou não de habilidades? Ou, independente de habilidade, vai chegar uma hora e a criança vai aprender a ler? O que vocês entendem por isso, assim? O que vocês acham que se relaciona entre a idade e a alfabetização? Como que é isso para vocês? Então, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, daí eu vou dando uma olhada. Mas já vamos entrar no conteúdo, né? Porque aqui a gente já começa direto. Então, depois eu deixo essa live salva. Quem não puder ver, tá aqui desde o começo. Depois a gente deixa lá. A Rita, ó, eu sou sua aluna, então não vale, né? Não vale. A aluna minha não vai responder, porque vocês vão dizer... vocês já sabem a minha posição quanto a isso. Tô brincando, mas deixa eu ver, Yasmin. Tem uma criança que faz na escola, olha que interessante a Yasmin. Tem uma criança onde trabalho na escola que tem 4 anos e que sabe ler. Este é o ponto, Yasmin. Vou começar por aí, então. Na minha época, 6 anos já sabia ler, a Camila comentou. Então eu vou começar com essa afirmação da Yasmin. Como assim? Uma criança que tem 4 anos e já sabe ler. Isso é possível? E eu já digo pra vocês, é possível, Yasmin, e nem se trata necessariamente dela ser muito inteligente. Claro que ela pode ter algumas habilidades mais afloradas, né, uma capacidade um pouquinho mais atenta à manipulação da língua, da linguagem, ela já compreendeu coisas que outras crianças de 4 anos ou até mais velhas não conseguem compreender sozinha, ela já conseguiu dar conta. Mas o fato é que, eu quero trazer aqui pra vocês, pra não dizerem que é minha opinião sobre o que eu acho sobre isso. José Moraes, pesquisador português, atualmente, depois ele foi trabalhar numa universidade de outro país, mas ele escreveu este livro, A Arte de Ler, lá em 1996, aqui publicado no Brasil pela editora Unesp, e eu quero chamar a atenção para um ponto que ele traz aqui sobre essa questão da idade. E o que ele diz? Né? Ele diz o seguinte, que é possível, assim como a Yasmin relatou, que na escola dela tem uma criança aos 4 anos que sabe ler, é possível que crianças de 3 a 4 anos já aprendam a ler. No entanto, é o esperado? É o ideal? Será que precisa ser assim? Não necessariamente, né? Porque ele diz o seguinte, eu vou ler aqui exatamente a frase que ele diz. A maioria das crianças pode aprender a ler por volta dos 4 anos, mais ou menos, ou mesmo desde os 3 anos de idade. As capacidades cognitivas da criança, né? Elas já estão aptas para isso. Então, isso já seria possível acontecer aos 3 ou 4 anos, acontecer essa aprendizagem da leitura. Ela já estaria pronta para aprender a ler, do ponto de vista da cognição, da capacidade cognitiva. Mas ele até vai dizer aqui, é claro que as capacidades cognitivas não devem constituir um único critério para a gente ensinar logo, aos 4 anos ou aos 3 anos, uma criança a ler e a escrever. Não deve ser apenas este critério. Afinal, não há qualquer interesse do ponto de vista da eficácia da leitura que uma criança aprenda a ler antes da idade de 5 ou 7 anos, como são os sistemas adotados na Inglaterra, as crianças britânicas aos 5 anos e as escandinavas que começam aos 7 anos, que começam a aprender a ler aos 7 anos.
a menos que se queira pôr as crianças a trabalhar desde a tenra idade, que elas precisem da leitura para trabalhar, mas não é o caso, ninguém, ele até brinca aqui, né? O que é impensável segundo nossos valores morais, pelo menos assim espero. Então, a gente não espera que uma criança de 3, 4 anos aprenda a ler para trabalhar, né? Então, isso não é é possível, ele traz aqui, do ponto de vista cognitivo, é algo possível, então a gente também não precisa se assustar se acontecer de crianças aos 4 anos estarem lendo, né? Desde que elas tenham tido um certo ensino, elas tenham entendido o que elas precisariam fazer para ler. Acontece, isso pode acontecer. No entanto, não é o que a gente não precisa ter pressa quanto a isso. Por quê? Para ele, muito mais, né, do que a criança ler rapidamente, é ela estar preparada para aprender a ler. Então, a primeira questão aqui, a questão da idade ideal, é que não tem necessariamente uma idade estritamente que tem que ser aos 4 ou aos 5, mas uma coisa a gente sabe, que até os 5 anos de idade, que eu vou falar aqui para vocês e por que isso, e aonde está isso, né? Onde está esse tipo de informação? Mas é esperado que até os 5 anos a criança já comece a ter uma certa noção de uma forma mais estruturada, de como a nossa linguagem se estrutura, e a partir disso, aprender a ler será uma consequência dessa preparação prévia bem sedimentada. Então vocês entendem o seguinte, é importante que vocês fiquem claro aqui, né, que não se trata necessariamente de idade. Se trata do desenvolvimento ou não de habilidades para a criança aprender a ler. Mas é claro que quanto antes, do ponto de vista até os 5, 6, 7 anos isso acontecer, é melhor. Porque depois, a primeira infância vai passando, a parte da neuroplasticidade, da capacidade de aprender com maior facilidade vai diminuindo no decorrer da vida. Inclusive, também a gente não pode esquecer que aos 7, 8 anos, a criança até lá está na escola com esse objetivo específico de alfabetizar. E a gente não pode esquecer que essas crianças que não alfabetizam até os 7 anos, elas passam a se sentir mais frustradas, né? Então elas já passam naturalmente a se desinteressarem, se desmotivarem para aprender, e quanto mais elas se desmotivarem, elas deixarem de ter o interesse e a atenção para aprender, a menor chance dela aprender. Então, é uma situação complicada desse ponto de vista. Então, se eu pudesse dizer, firmar aqui, uma idade ideal é que espera-se que entre os 5 e 7 anos a criança esteja alfabetizada. E no seu limite, aos 7 anos. Claro que se isso não acontece, já tá perdido, então nunca mais vai aprender? Obviamente que não. Aí a gente precisa remediar, intervir para que essa criança aprenda a ler, né? Uma criança de 8, 9, 10 anos. E a boa notícia é que, o que eu sempre falo aqui para vocês, tem meios da gente ensinar de uma forma mais eficaz qualquer criança, independente da idade, de contexto social, de inteligência, de QI, de tudo mais. A gente sabe que já existem as habilidades que, sendo ensinadas, permitem que as crianças, né, facilitam o processo de aprendizagem e as crianças vão aprendendo. Inclusive, aqui neste livro também, o autor vai dizer isso, que as habilidades que antecedem, elas são muito mais importantes do que essa preocupação de ensinar a ler precocemente, né, aos 4 anos. É muito melhor que nessa idade, considerada pré-escola, né, anterior à fase da alfabetização formal, que a criança seja preparada para isso, né? Ela seja preparada para que no momento certo seja uma consequência e ela esteja pronta para aprender a ler. E quais são essas habilidades? Ele até divide aqui algumas habilidades que são mais do ponto de vista naturais, né? Ele até fala que as habilidades, deixa eu ver o nome que ele usa que é super interessante. As habilidades... Peraí, gente. Experiência, preparação. Ele fala, nem fala
habilidades. Ele fala a questão da preparação mais geral. O que seria mais geral, né? Do ponto de vista mais geral e que qualquer criança pode aprender, independente do contexto de estar ou não na escola, né? Que é o desenvolvimento da linguagem oral. Então, é importante que a linguagem oral esteja bem desenvolvida. Então, que a criança consiga falar bem, corretamente, que ela consiga entender bem aquilo que se fala, que ela consegue compreender a linguagem oral, que ela tenha uma boa capacidade de compreensão oral, que ela tenha um bom desenvolvimento de vocabulário, consiga perceber que uma frase é mal construída ou uma frase bem construída, consiga construir boas frases ou não, né? Ou é importante que ela tenha essa minuciosidade, sabe? Minuciosidade da linguagem oral, que ela tenha essa capacidade de perceber, isso aqui soou bem, isso aqui não soou, né? Isso aqui eu falei corretamente, isso aqui eu não falei. Essa palavra que eu tô ouvindo eu já ouvi, então eu já sei o que ela significa, eu já tenho um vocabulário, né? Então essas são as habilidades mais gerais que espera-se que ela tenha desenvolvido, inclusive no seu ambiente dentro de casa. É este livro aqui, A Arte de Ler, José Moraes, tá? Então que ela tenha isso desenvolvido dentro do seu ambiente de casa. Quando não tiver, que a escola seja um meio de suprir essa necessidade. Porque essas habilidades gerais, né, essa preparação geral para a leitura, como ele aponta aqui, é algo importante. Então, se não tem dentro de casa, no ambiente domiciliar, que na escola tenha, né? Que na escola tenha programas específicos para desenvolver compreensão oral, capacidade de vocabulário, né? De incentivo ao vocabulário, tudo no âmbito oral. Claro, né? Isso com muita leitura em voz alta, exploração de textos e tudo mais. Isso é um contexto, né? Essas habilidades gerais, isso daí é um pouco mais natural. Mas o que não é natural e que ele coloca aqui, que seriam as preparações, uma preparação específica, pensando nessa conversão do que é a linguagem oral para o que é a linguagem textual. E essa preparação específica, aí vai envolver as questões do conhecimento fonológico da nossa língua, né? De uma forma mais estruturada. O que seria hoje muito disseminado, né? Hoje que a gente vê sendo disseminado aqui no Brasil, isso tem bastante, é a questão da consciência fonológica. Mas ele vai dizer que o ponto alto da consciência fonológica, que inclusive o Stanislas Dehaene diz lá no seu livro Neurônios da Leitura, ele vai dizer que é o ponto de ancoragem, é aquilo que ancora a leitura, né? E que é o ponto alto dessa preparação para a criança aprender a ler, é a consciência fonêmica, que nada mais é do que a capacidade de manipular os segmentos da fala em suas menores unidades. Ou seja, a gente saber que numa palavra que eu tô falando, meu nome, por exemplo, Mariane, ele não é composto apenas por uma forma global, uma identidade visual, ele só não é... Meu nome não é um plano visual, ele é um plano visual que reflete um plano fonológico. E esse plano fonológico, ele é composto pelos fonemas da nossa fala, né, que eu articulo as menores unidades dos sons da fala, que são os fonemas, que se coarticulam em sílabas e que formam a palavra. Então, esse refinamento, segundo esses autores, já deve começar a ser incentivado quando? Na pré-escola, de uma maneira organizada e sistematizada, ainda com seus 4 anos, 5 anos, nessa preparação do leitor, né? Essa preparação específica, então, ela pode muito bem começar ali, aos 4, aos 5 anos. E como eu disse aqui pra vocês, né, o meu nome, ele tem um plano visual, qualquer palavra, né, então qualquer palavra, ela tem um plano visual pela sua composição das letras que a gente vê, mas ela tem um plano fonológico. E se a gente não se assusta que as crianças têm contato com as letras
desde cedo, no seu plano visual, que elas vejam as letras, digam os nomes das letras, consigam fazer traçados de letras, sejam estimuladas a copiar letras, por qual motivo a gente se assustaria por elas aprenderem esse outro plano das palavras, que seria o plano fonológico, que é entender que a palavra é composta por as unidades da fala, composta por sílabas, que ela pode ser decomposta, né? Então, Mariane eu posso decompor por pedaços menores, que são as sílabas, mas essas sílabas ainda podem ser quebradas em pedaços ainda menores, que são os fonemas. Então, eu não preciso me assustar. Isso eu quero dizer para vocês o seguinte: por este motivo que crianças de 4, 5 anos já devem ser inseridas nesse contexto de aprender também este plano fonológico, né? Conseguir segmentar oralmente, ninguém vai pedir para a criança separar sílabas ali, escrevendo os pedaços das sílabas, não é nada disso, mas de um ponto de vista oral, que elas já vão se preparando aos 4, 5 anos para perceber que as palavras podem ser segmentadas, até ela chegar nesse ponto de ancoragem do conhecimento da consciência fonêmica, onde esse ponto de ancoragem é o ponto de ancoragem da leitura. É quando a criança, por consequência dessa preparação dos 4, 5 anos, ela vai aprender a ler. Então, se uma criança foi preparada desde os seus 4 anos, então ela foi preparada com esse plano visual sobre as palavras, esse plano fonológico sobre as palavras aos 4 anos, uma consequência é que ela aprenda a ler brevemente, que ela aprenda a ler logo, tão logo seja possível, porque ela teve os elementos necessários sendo ensinados anteriormente. Agora, se vai demorar um pouquinho mais, a gente vai estender um pouco mais isso, vai acontecer aos 5, aos 6, aos 7, também tá tudo certo. Inclusive tem um estudo que correlaciona, né, as crianças que aprenderam a ler aos 5 anos, né, e as crianças que aprenderam a ler aos 7 anos, aos 10 anos depois. No desenvolvimento da compreensão leitora e da fluência, elas não tinham diferença quando elas foram ensinadas pela mesma forma de alfabetização, né, pela mesma instrução fônica explícita. Ou seja, você pode alfabetizar usando esses mesmos elementos que eu tô falando aqui, né? Então, usando esses elementos de ensinar as habilidades prévias, a preparação, tudo mais, aos 5 anos, aos 7 anos ou aos 10 anos. Quando elas forem comparadas, todas elas, em termos de desenvolvimento de fluência e compreensão, elas estarão parecidas. Então, não precisa ter pressa para que a criança aprenda a ler aos 4 anos tão logo, ou aos 5 anos tão logo. O que a gente precisa estar atento nessa questão da alfabetização é preparar o bom terreno, o alicerce anterior. Deixa eu ver aqui o que comentaram aqui. Anteriormente, a Bruno. Segui todas as dicas e consegui alfabetizar meu filho aos 4 anos. Deu tudo certo. Exatamente. Essa questão é porque preparou o terreno anterior, né? Então foi uma consequência. A alfabetização, quando ela segue um caminho correto, né, de preparação, desenvolvimento dessas habilidades prévias, né, essa preparação geral acontece, essa preparação específica acontece, vai acontecer o seguinte: a consequência vai ser a criança aprender. Então, se eu comecei previamente aos 4 anos, que é quando ela também está apta cognitivamente a entender essas preparações todas que eu citei aqui, então você vai começar aos 4 anos, a consequência é que logo ela aprenda a ler. Se vai começar aos 5, logo ela aprenda a ler. Aos 6, vai ser ali também. Aí tem um ponto interessante que Maria Montessori vai dizer no seu livro lá, Descoberta da Criança, que tem esse ponto alto aí para a criança desenvolver a linguagem articulada. Ela chama de linguagem articulada, que nada mais é do que a linguagem falada da forma correta que a gente usa, né? Que ela até aborda lá, que o homem usa para se expressar, né? Então é a linguagem falada, é a nossa linguagem. Então, o momento que a criança vai desenvolver essa linguagem oral bem articulada,
O momento ideal dos 2 aos 5 anos. Então, até os 5 anos, ela se estabelece e se fixa. Por isso até que a gente fala, se a criança ainda não estabeleceu certos fonemas, certos sons, né, ela não consegue fazer sons corretamente até os seus 5 anos, é importante que procure uma avaliação fonoaudiológica, porque é importante que a criança estabeleça o correto até essa idade. Porque estabeleceu o correto, ela vai fixar esse correto. E se ela fixar o errado, é muito mais difícil desaprender o errado, né? Então é importante que ela se consolide ali até os seus 5 anos de uma linguagem articulada bem boa, né? Que ela fixe algo e consolide algo que seja bom. Então, até ali, então eu fico imaginando, imaginem que essas crianças ali até os seus 4 anos na escola, 5 anos, se a gente tem essas preparações conjuntas dentro da escola ou conjuntas num ambiente domiciliar em que a gente vai ensinar para a criança mais especificamente quais são esses fonemas, como esses sons estão presentes nas palavras, que a gente vai trazer isso para a criança refletir, que ela vai ficar um pouco mais atenta a fazer os sons corretos, né, para ela não trocar, por exemplo, P e B, G e C, né, que são fonemas que às vezes a criança troca. Então, às vezes ela fala galinha, ela fala calinha. Então, ela tem algumas trocas de fonemas, em vez de falar pipoca, ela fala biboca, né? Porque tem essas trocas dos fonemas antes dos 5 anos. Então, quando a gente faz do ponto de vista pedagógico o ensino explícito desses sons das letras, né? A gente explica isso, que essas letras representam sons, que sons são esses, como eles são produzidos. A gente vai ajudando isso, a gente vai ajudando a fortalecer essa linguagem articulada da maneira correta. Então veja quão precioso pode ser o ensino quando a gente age sabendo o que precisa desenvolver e sabendo o que a criança precisa estabelecer nessa primeira infância, sobretudo do ponto de vista de consolidação da linguagem oral até os seus 5 anos, né? Então, quando a gente usa esses mecanismos, como eu disse, tanto no ponto de vista domiciliar, famílias que queiram ensinar isso e consolidar isso da forma correta, quanto dentro da escola, as professoras também podem auxiliar isso e para fazer essa associação. Por que isso? Porque a linguagem oral, ela vai ser muito importante para a alfabetização que vem depois. Uma criança que não tem uma linguagem oral bem estabelecida, na alfabetização ela vai ter troca de letras, porque ela não vai conseguir mapear aquilo corretamente, a palavra corretamente, ela vai mapear segundo a sua própria fala, segundo aquilo que provavelmente talvez ela escute, né? Então ela vai ter confusões ali na hora de conseguir codificar palavras, na hora dela conseguir fazer essa troca, né? Do que é ainda abstrato do ponto de vista da fala para o que é uma linguagem textual. Então é muito importante que essas habilidades específicas, essa preparação específica seja adotada a partir dos 4 anos. Não com o intuito de alfabetizar crianças aos 4 anos, nem aos 5. Não, isso daí vai ser uma consequência. O intuito, quando a gente ensina verdadeiramente quais são as habilidades anteriores, é para solidificar essa base, né? Para que essa base, quando chegar na fase da alfabetização, ela não tenha dificuldade. Né? Quando chegar agora eu vou ler, agora eu vou escrever, ela não tenha dificuldade. Deixa eu ver aqui que tiveram algumas perguntas anteriores, depois eu volto. Mari, se uma criança de 4 anos e meio, TEA, está oferecendo condições de avançar na alfabetização, fazendo as etapas consciência fonológica, podemos avançar? Sem problema nenhum, desde que essas habilidades prévias estejam bem desenvolvidas e bem trabalhadas. Então, sobretudo, esse ponto de ancoragem para alfabetizar, a consciência fonêmica. Então, não a consciência fonológica, ela é uma ampla área, né? Então, ela vai pegar habilidades de consciência de falar palavras e frases, que nada mais é do que a capacidade de conseguir manipular os sons da fala. Então, eu pegar uma frase, eu sei que eu consigo segmentar em palavras, essa palavra em sílabas e as sílabas em fonemas.
E essa capacidade fonêmica, ela é o ponto de ancoragem para estabelecer a leitura. Então, esta é a mais importante. E, além disso, é importante que se desenvolva também o princípio alfabético, que não está dentro da consciência fonológica, mas o princípio alfabético é a capacidade da criança saber que a letra tem um nome, uma forma e um som. Então, bater o olho na letra, saber o som que ela representa, porque na hora que ela precisar decodificar, ela vai ter que decodificar e unir as partes a partir dos sons que as letras representam. Não é mais conhecimento de nome de letra que vai ser fundamental para isso, né? E aí, para isso, seguir o caminho do método fônico. Este é o caminho indicado. Então, veja, 4 anos e meio, tem essas etapas estabelecidas, tem consciência fonêmica bem estabelecida, princípio alfabético bem estabelecido, uma linguagem oral, uma habilidade que é mais geral, bem específica, bem estabelecida, tem linguagem oral, tem compreensão, tem memória, segue em frente. Agora não, alguma dessas habilidades está com problema. A criança não tem compreensão oral. Eu falo, ela não compreende. Eu leio, ela não compreende. Ela não é capaz de narrar uma história, de recontar uma história. Aí, não adianta eu correr para a alfabetização, porque vão ficar lacunas nesse processo. Então, eu preciso consolidar o que vem anteriormente. Essa preparação, ela é mais importante do que a alfabetização em si, ainda mais para crianças menores, né, que estão tendo a oportunidade de estabelecer a forma correta de aprender. Às vezes essa pressa de correr um pouquinho mais são crianças maiores, né, às vezes 10 anos, 11 anos, que você não tem muito tempo a perder e nem... Eu não estou dizendo que a gente está perdendo tempo ao desenvolver essas habilidades, não é isso. Mas eu quero dizer que aos 10, aos 11 anos, elas têm uma ansiedade já, a gente também não pode desmotivar a aprendizagem, né? Então, às vezes não dá para ficar muito tempo, muito detalhadamente em algumas habilidades. Tem que mostrar o avanço, porque senão elas desistem, né? Crianças, jovens e adultos, sobretudo, né? Então a gente tem que mostrar o uso daquilo, né? Olha, você vai conseguir, você já tá avançando, tem que ser mais sólido para elas. Mas é também possível se desenvolver essas habilidades que são mais importantes previamente. Então, muito mais do que idade certa para alfabetizar, é muito mais a questão de ter as habilidades certas, previamente bem consolidadas, sim ou não? Seria mais isso, sabe? É mais nesse ponto de vista que eu quero trazer esse papo aqui pra vocês, né? Pra ficar um pouco mais claro que não precisa ter pressa, né? Que às vezes a gente tem ansiedade de mostrar resultado, ou ansiedade de ver o filho lendo, ansiedade de ver o aluno lendo, mas vai ficar a lacuna nesse processo, né? Muito mais importante do que correr com isso é solidificar e fazer a coisa bem feita. Deixa eu ver o outro comentário lá atrás. Quando a criança tem dificuldade, a Sol comentou, da fala para Lava que leu, mesmo repetindo as sílabas várias vezes, o que fazer? Dificuldade de falar a palavra que leu, repetindo a sílaba. Quando a criança, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Quando a criança tem dificuldade de falar a palavra que ela leu, repetindo as sílabas, o que fazer? Muito provavelmente ela não está conseguindo acessar aquilo que ela está lendo. Então ela não está conseguindo decodificar a palavra, né? Ela de repente está lendo algo só que ela memorizou, ela não está conseguindo ter noção de junção. Ela não sabe como juntar. Você vai ter que fazer o quê? Consciência fonêmica e princípio alfabético. Dá um passo atrás, porque ela já mostrou que com os recursos que ela teoricamente está tendo, que provavelmente é o recurso das sílabas, ela não está sendo capaz de ter essa noção de como se junta, como que isso juntando forma uma palavra e forma uma palavra que tem um significado e que ela consegue acessar. Então, o problema está antes, o problema está que ela não conseguiu compreender como essa escrita representa aquilo que ela escuta, aquilo que ela fala. Então tem que dar um passo atrás, desenvolver exatamente essas habilidades que eu falei, mais específicas, que ficaram para trás. Ficou lacuna no processo dessa criança. Então é desenvolver consciência fonêmica e princípio alfabético, principalmente.
Na grafia, a criança de 8, 9 anos ainda faz troca do P com B e o T. Eu erro na alfabetização ou precisa de intervenção médica? Erro na alfabetização, provavelmente. Provavelmente ela tem erro nesse processamento fonológico porque não foi ensinado a ela diferenciar P e B e T. Ela não conseguiu fazer essas diferenciações. Então, ensinar de forma explícita o princípio alfabético. Quais são os sons que essas letras representam e como esses sons estão presentes na palavra, que daí é consciência fonêmica. Muito provavelmente, gente, a maioria dos problemas, né? Claro que tem problemas que são sérios, que precisam de intervenção médica, tudo mais, mas a maioria das dificuldades no processo de alfabetização não decorrem da dificuldade inerente de algum aspecto cognitivo da criança. Muito provavelmente foi falta de ensino explícito do que ela precisava fazer para ler e escrever corretamente. Então, por isso que essas lives que eu falo aqui para vocês são ouro. Isso daqui, vocês tendo claro quais são essas habilidades que a gente desenvolve antes, que mais importante do que ir avançando e fazer lá a criança ler de qualquer jeito, decodificar qualquer palavra, memorizar, dar aquela impressão de que leu, é preparar esse terreno. E esse terreno se prepara onde? Com essa preparação específica, essa preparação geral, né, da compreensão oral, linguagem falada, isso tudo é importante, leitura em voz alta, extremamente importante. Mas essa preparação específica, ela é tão importante quanto, e ela é muito negligenciada aqui no Brasil. Extremamente negligenciada. E como eu falei, quando que é o momento ideal de se estabelecer essa linguagem correta e essas habilidades específicas vão ajudar? Até os 5 anos ali é extremamente importante. Então, crianças de pré-escola, 4, 5 anos, precisam estar sendo expostas a esse tipo de abordagem, a ensinar dessa forma explícita como a nossa linguagem ela se estrutura, né? Os pedaços que são as palavras, as sílabas, os fonemas, que as letras têm sons. Como eu falei para vocês, se a gente não se assusta que a criança aos 3 anos, aos 4 anos vai ter contato com o plano visual da palavra, com as letras e suas formas e traçados e tudo mais, por que a gente se assusta que ela tem acesso ao plano fonológico dessas palavras? Que é entender que as palavras são compostas por sílabas e por fonemas. E como esses fonemas se relacionam com as letras que ela vê, né? Então é um plano fonológico e visual que a gente tem que ter ali em mente para aplicar com as crianças. E idades propícias para isso, desenvolvimento da primeira infância, 4 anos, 5 anos, desenvolvendo essas habilidades que são específicas, que não são gerais e que não são aprendidas naturalmente. E aí eu disse para vocês algumas referências, né, de datas, de idade e autores que falaram sobre isso. Deixa eu ir lá embaixo, que eu tava lá em cima. Nossa, peraí, tava lá em cima ainda. Perdi um monte de perguntas. Meu aluno já tem 6 anos. Espelha a letra. Quais intervenções são necessárias? Discriminação visual e algumas estratégias multissensoriais. No meu perfil tem algumas coisas ali, você tem que dar uma procurada, né? Mas discriminação visual, estratégias multissensoriais para ele perceber a diferença desse espelhamento de letra. Isso é uma fase que acontece na alfabetização. As crianças vivem uma fase do espelho. Estima-se que em contato com as letras ela vai levar até uns 2 anos a 2 anos e meio para estabelecer essa direção correta, né? Porque é uma generalização espacial que a gente faz e tudo mais. Porque afinal, eles sempre falam, né? Isso aqui é um livro, isso aqui é um livro, é tudo um livro, né? Independente da direção que esteja. Para a criança, a letra é como se fosse a mesma coisa. Independente da direção, ela é letra. Então, essa generalização espacial precisa ser específica, esse plano visual, né? Então, ela precisa ter muito contato, uma discriminação visual, e aí tem algumas estratégias multissensoriais que a gente ajuda ela a dar um recurso a mais para ela perceber essas diferenças da orientação da letra.
Mas é claro que a gente diminui esse tempo, né? Eu falei de 2 anos a 2 anos e meio, mas quando a gente sabe que isso acontece, mas prevê, antever e consegue diminuir que isso vai acontecer, essas diferenças, a gente consegue intervir precocemente. Por isso que é importante a gente entender o todo, o que faz parte da alfabetização, o que não faz, a fase do espelho faz parte, mas eu quero diminuir essa fase das crianças, o que eu preciso fazer, né? Entender isso tudo. Deixa eu ver. Ah, pronto, consegui chegar aqui embaixo. Mas a ideia é essa, gente. Mais do que essa questão de idade, é o desenvolvimento adequado de habilidades, né? Então, do ponto de vista cognitivo, como eu disse aqui para vocês, aos 3, 4 anos a criança estaria apta cognitivamente para aprender a ler. Mas é interessante que a gente já avance diretamente, rapidamente, sem desenvolver e sem preparar essa criança? Não é interessante. Então, a gente precisa desenvolver previamente. Então, a gente precisa ensiná-la as habilidades que antecedem a aprendizagem da leitura e que vão preparar a criança para aprender a ler. E essas habilidades fazem parte das habilidades da pré-alfabetização, que devem incluir, desse ponto de vista visual, as letras, as suas formas, os seus traçados, né, para diminuir inclusive essa fase do espelho. Então a criança traçar corretamente as letras, ter estratégias de traçar a letra em caixa de areia, né, alfabeto de lixa, enfim, tudo isso a gente desenvolver também, porque é importante ela traçar, conhecer essas letras, esses formatos, mas também, além disso, não. E além disso, desse plano visual, a gente não esquecer desse plano fonológico. E esse plano fonológico envolve principalmente consciência fonológica e, sobretudo, a fonêmica, que, como eu disse aqui, é o ponto de ancoragem com a leitura. É o que vai fazer com que a leitura se estabeleça de uma forma sólida, que seja ancorada, né, de uma forma correta, a aprendizagem aconteça de uma forma correta. E essa consciência fonêmica é a criança ser capaz de perceber que as palavras, elas podem ser segmentadas nos sons, que as constituem, que são os fonemas, as unidades menores, e depois como esses sons são representados pelas letras, que é princípio alfabético. Então, essas habilidades a gente tem que garantir em bons programas de pré-alfabetização. Então, mais do que me preocupar em alfabetizar correndo, é em preparar a criança. Mais do que me preocupar em qual idade ela precisa aprender a ler, não. É quais habilidades ela precisa ter antes de aprender a ler. Isso é a virada de chave, sabe? E ter claramente que o plano fonológico é importante, o plano visual, e que as habilidades gerais de linguagem também são importantes, de linguagem oral, né? E um bom estabelecimento dessa linguagem oral. E aí, como eu disse para vocês, quando a gente alia um ensino, né, dessas habilidades preditoras num contexto pedagógico, né, da sala de aula, desde os 4 anos, dos 5 anos, ou no contexto de casa, né, no contexto que você sabe o que está fazendo dentro de casa para apoiar e ancorar essa aprendizagem da leitura, você vai dando meios de a criança ter a chance de aprender a ler corretamente, né? E aí sim, aprender ali com seus 6, 7 anos. Mas também a gente não tem que normalizar. Até os 7 anos é a idade que a criança deve aprender a ler. Se ela já passou dos 7 anos e não aprendeu a ler, ela já está atrasada. Então a gente também não pode normalizar isso. Até os 7 anos é ali. Precisa aprender a ler. Não aprendeu, ela já está atrasada, e aí precisa correr contra o tempo, intervir corretamente. Também não adianta fazer estratégia de decodificação se a gente não ancorou a leitura. E ancorou aonde que eu falei para vocês? Consciência fonêmica e princípio alfabético. Aí a gente precisa ir lá. Especifica as habilidades, Ana Paula. Eu já falei aqui, vou repeti-las, né? Consciência fonológica, a grande área da consciência fonológica. Então, tudo que envolve a consciência fonológica, que inclui consciência de frases e palavras,
consciência de rimas e aliterações, consciência de sílabas e consciência fonêmica, principalmente, que é esse ponto de ancoragem. Além disso, da consciência fonológica, é determinante que a criança saiba que a letra representa um som, tem um nome e tem uma forma gráfica. Então, ela desenvolveu o princípio alfabético. Ela vê, por exemplo, o alfabeto e não dizer simplesmente os nomes das letras, soletrar nome de letra, mas mais importante, ela vê o alfabeto e ser capaz de dizer os sons que aquelas letras que estão presentes no alfabeto representam. Seria basicamente isso. Então, princípio alfabético. Então, a gente tem consciência fonológica, princípio alfabético. Aí a gente tem outras habilidades, conhecimento da letra, do seu campo visual, né, dos seus traçados, ser capaz de traçar a letra, ser capaz de fazer os formatos das letras, isso é um. A gente tem memória fonológica, que é importante, e isso se articula um pouco com a capacidade do desenvolvimento da linguagem oral ali também. A memória fonológica, a criança tem a memória bem desenvolvida, porque na leitura, quando ela for ler, ela vai ter que unir o início da palavra com o meio e com o final para formar a palavra, né? Então a gente tem que ter estratégias para desenvolver a memória fonológica. Ela ouvir um comando, processar a informação e devolver aquela informação. Então, isso é uma outra habilidade que tem que estar prevista nessa pré-alfabetização. E além disso, a gente desenvolver também a capacidade e que desenvolve junto com a capacidade da linguagem oral, que é a nomeação automática e rápida das coisas, que nada mais é do que desenvolvimento também de vocabulário. Então a criança bater o olho aqui e falar anel, jaqueta, blusa, brinco, cabelo, olho, nariz, boca, sabe essa nomeação automática, sem a gente ficar usando aquele recurso que a gente vai ficando com a idade, a gente vai falando aquele negócio ali, aquele treco, aquela coisa. Não, desenvolver vocabulário com as crianças. E isso tudo tá no campo mais de uma linguagem oral bem estabelecida. Então, quando a gente desenvolve tudo isso, é extremamente importante. Boa noite. A consciência fonológica para criança TDAH e profissional de fonologia que faz com ele, de fonoaudiologia, acho que é isso que você quer dizer, né? Pois é, não precisa ser, é um trabalho do fonoaudiólogo, mas do ponto de vista pedagógico também é um trabalho do professor. Então o professor também tem capacidade de fazer isso dentro da sala de aula de uma forma bem estruturada e sistematizada. A criança lê a palavra correta, mas quando vai escrever troca. Panela, banela, o que fazer? Conhecimento de pares mínimos dos fonemas. Por que troca P e B? Porque os pares mínimos, as articulações ao emitir esses sons são iguais e os sons são bem parecidos. Então você tem que dar os recursos para a criança diferenciar esses pares mínimos. Fazer, por exemplo, atividade que ela vai, né, diferenciar lá que pipoca é diferente de bacia, né, pelos sons iniciais. Então, fazer esse trabalho de diferenciação pelos pares mínimos, P e B. No caso, T e D acontece isso, C e G. Então, quem está ensinando, a professora que está ensinando tem que ter o conhecimento do quê? Dos sons das letras. Como eles são produzidos, os pontos articulatórios, quais são esses sons, como que eu ensino isso para a criança, porque daí essas trocas não precisam acontecer, inclusive, principalmente na escrita. Dica para alunos com deficiência. Não é dica, é solução. Desenvolva essas habilidades que eu falei aqui, essas habilidades preditoras. Prepare essas crianças do ponto de vista das propriedades, né, gerais e específicas. Desenvolva essas habilidades e veja a criança avançar rumo à compreensão do que ela precisa fazer para aprender a ler. Então isso não é dica, isso é uma orientação certeira e direta, porque é isso que precisa ser feito para preparar as crianças para a alfabetização, né? E aí depois, na alfabetização, que você vai usar
método fônico de alfabetização. Este é o caminho que está alinhado exatamente com a área que tem estudado como se aprende a ler, que é a área da ciência cognitiva da leitura. Então, tudo que eu trago aqui não é da minha cabeça. Essas 5 habilidades que eu falei aqui para vocês são as habilidades que foram apontadas por um painel internacional lá em 2008, que elencou quais eram as habilidades que todas as crianças precisariam aprender a ler. Todas as crianças, não é uma ou outra, não, são todas, e de diferentes situações sociais, econômicas e de QI. Então, quando a gente ensina isso para todas, a gente vai estar equiparando elas, deixando elas mais preparadas de forma igualmente, deixando elas prontas para a aprendizagem da leitura. E depois, efetivamente, na alfabetização, usar o método fônico, que é o que é a forma mais eficiente de aprender a ler de uma maneira explícita. É isso que tem que ensinar. Então, isso aqui que eu tô falando não é dica, é orientação certeira. Deixa eu ver o que a Rita falou. Eu trabalho com crianças com deficiência e dá super certo aplicar o que a Mari fala. Exatamente. É isso, gente. E eu sou apenas uma porta-voz. Não é o que eu acho legal, bonitinho, diferente, divertido. Não é. É o que tem se apontado numa área que tem estudado há um bom tempo sobre a questão da aprendizagem da leitura, né? Inclusive, eu quero até citar aqui, no final do livro, o autor aqui, o Stanislas, no final aqui do livro dos Neurônios da Leitura, sabe o que ele fala aqui? Porque a gente tem uma ideia, né, de que todas as crianças, elas são diferentes, né? Que cada criança precisa... É óbvio que as crianças são diferentes, mas eu tô falando do ponto de vista da aprendizagem da leitura, né? Que cada criança precisa aprender uma coisa, que cada criança a gente tem que usar um método, que cada criança a gente tem que ensinar de uma forma, que vai aprender de uma forma ou de outra, não sei o quê. Isso deixa a professora completamente maluca, porque como que você vai colocar isso na prática para 30 crianças e que muitas delas podem ter deficiências, transtornos de aprendizagens, as mais diversas realidades. Então isso é muito difícil, porque a gente não precisa se ancorar nesse tipo de frase, porque o que o autor traz aqui como conclusão desse livro? Ele traz o seguinte: não, todas as crianças não são diferentes. Seus ritmos de aprendizagem podem variar. Ou seja, uma criança pode aprender mais rápido, uma mais devagar, tudo bem. O ritmo de aprendizagem pode variar. Mas todas as crianças possuem os mesmos circuitos cerebrais e todas se beneficiam de uma aprendizagem rigorosa das correspondências entre grafemas e fonemas. Grafemas, que seriam as formas gráficas representativas dos fonemas, que seriam sons, né? Aquilo basicamente aqui, popularmente falando para vocês, tá? Então, todas as crianças se beneficiam dessa instrução explícita que a gente começa na pré-alfabetização. A gente começa aos 4 anos, aos 5 anos, consolidando essas habilidades que antevêm a aprendizagem da leitura. Então, a gente não precisa se enganar mais de que cada criança aprende de um jeito, que cada criança vai ter seu tempo ali, né, que vai dar o start, que vai dar o plim, que vai dar o clique, sabe tudo aquilo que a gente escuta muito frequentemente? Não é assim que funciona. Elas podem variar em ritmos, mas os estímulos e o ensino tem que ser a mesma linha para todas elas, para todas as crianças. Dislexia, Renata, sobretudo crianças com dislexia, precisa exatamente disso daqui. Porque crianças com dislexia vão ter dificuldade no processamento fonológico. Então, se a gente deixar solto, esperar que as habilidades gerais, né, a linguagem vai ser o suficiente para ela compreender essas minuciosidades da fala, né, desses sons das letras, as letras e seus sons, se a gente for deixar a cargo da criança com dislexia aprender isso sozinha, ela não vai aprender. Mesmo ela estando no ambiente da sala de aula, se não tiver um ensino explícito, o desenvolvimento dessas habilidades que eu falei aqui nessa aula, ela não vai aprender.
porque ela tem dificuldade em processar esse plano fonológico. Então, esse plano fonológico que eu falei aqui, que é extremamente importante a gente ensinar, é extremamente essencial que a gente ensine isso daqui, né? Então, é essencial que a gente ensine essas habilidades preditoras. Comece lá aos 4, 5 anos para se consolidar a aprendizagem da leitura aos 6 e 7 anos, tá? E aí, vocês podem estar perguntando, mas como que eu desenvolvo tudo isso? Bom, eu não vou conseguir falar aqui na live, então para isso, quem tiver interesse, quem quiser saber como desenvolver essas habilidades prévias que eu falei aqui, todas essas, consciência fonológica, desenvolvimento do princípio alfabético, desenvolvimento de memória, conhecimento da letra quanto seu plano visual, desenvolvimento de todas as habilidades, tem um link na minha bio. Lá no link vocês vão cair no contato de WhatsApp com a Giovana. A Giovana é no meu suporte comercial. Então ela vai dizer para vocês, você fala, eu quero aprender sobre o curso de pré-alfabetização, que eu ensino exatamente essas habilidades. Aí a Giovana vai te passar todas as informações. Então quem precisa aprender e solidificar exatamente essas habilidades prévias, precisa aprender dentro do curso. E precisa lá dentro do curso, tem todos os recursos, inclusive as atividades para se fazer. Então tem a explicação das habilidades, quais são essas habilidades e como desenvolver essas habilidades em torno de um cronograma, de um programa de atividades. Então olha que legal. Eu já peguei essas habilidades aqui que eu falei de uma forma solta. O que eu fiz? Eu peguei essas habilidades, organizei em torno de um programa de atividades. Então você pega lá, dia 1 eu vou desenvolver memória, eu vou desenvolver as letras e seus sons, eu vou desenvolver traçado de letra e eu vou desenvolver narração, leitura em voz alta, desenvolvimento de vocabulário, você tem lá. No dia 1. Lá no dia 30 já tem outras habilidades, consciência de sílabas, consciência de rimas e aliterações, consciência fonêmica, então vai avançando em torno de uma sistematização do que é mais simples ao que é mais difícil. Olha, eu tô aplicando com a minha filha dentro de casa, eu faço isso com a minha filha, então eu tô falando pra vocês é porque eu faço aqui primeiro. Então eu faço com a minha própria filha, fiz com meu filho há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, foi exatamente esse caminho que eu fiz e hoje ele lê hiper bem, ama ler, é apaixonado por leitura, gosta de ler, tem prazer em ler, é um ótimo leitor. Então eu fiz exatamente esse caminho. Então, quando a gente vai ensinando assim, é incrível como a gente vê de um dia, de uma semana para outra, o desenvolvimento da criança. A gente vê, nossa, aquilo que era muito difícil há 5 dias atrás, hoje tá muito fácil, porque a gente ensinou, ela teve a chance de consolidar, de aprender e de consolidar a aprendizagem. Cíntia, pensando aqui no livro do nosso autor, né, José Moraes, essas habilidades prévias, elas podem ser ensinadas a partir dos 3 anos, né? Aí fica a critério de quem está ensinando. Eu acho o seguinte, as crianças aos 4 anos que estão na escola já devem começar a aprender essas habilidades prévias, as que estão na escola, né? As que não estão, que ainda está em casa, 4, 5 anos, talvez espere um pouco mais, 5 anos, aí já vai avançando, seguindo para a aprendizagem da leitura. Então isso fica muito a critério de quem está guiando o caminho, né? Mas uma coisa eu digo, está na escola, não está aprendendo esses planos, principalmente o plano fonológico, que é mais importante. Então, tem que reforçar em casa. Então, pode começar em casa. Aos 3 anos, você também pode começar, se quiser, pode. Cognitivamente, a criança está apta a aprender sobre esse plano fonológico. Talvez de uma forma mais tranquila ainda, mas já é importante porque dentro de casa a gente consegue oportunizar qualquer momento a gente consegue usar aqueles recursos que eu explico dentro do curso, mas a gente consegue usar dentro de casa. Então acaba que vai ficando até bem interessante a dinâmica que a gente vai ensinando para a criança, consolidando, vai dando tempo dela perceber, ela vai sendo bem legal esse avanço que a gente vai tendo. Deixa eu ver uma outra pergunta que teve aqui anteriormente. Consigo ajudar? A Vânia.
Consigo ajudar minha filha em casa? Certamente. Na escola me disseram que vai dar o clique e ela vai entrar no ritmo da turma. Ela não vai dar o clique, Vânia. Não vai dar o clique. E eu falo isso pra ser certeira no seu coração. Não espere por isso. Não espere por isso. A maior sacanagem que a gente pode fazer com uma criança é usar esse tipo de palavra aí, esse tipo de frase. Não vai dar o clique se a gente não ensinar. Não é natural, a gente precisa ensinar. Então, o clique vai vir se você ensinar. E o que você precisa ensinar? Exatamente essas habilidades anteriores. Solidificar. De alguma forma, ela não pegou esse plano fonológico que eu falei aqui na live, esse plano fonológico ela não conseguiu entender sozinha, porque não teve um ensino explícito o suficiente que fizesse ela entender. Foi muito implícito, como geralmente é dentro do ambiente escolar. Então, chegou a hora de ensinar. Chegou a hora de fazer isso ficar claro e ficar claro de uma forma que aí sim ela vai aprender. Aí vai parecer que deu clique, mas não foi. Não é assim. É o estímulo correto que a gente tem que dar para a criança. Você consegue ensinar. A boa notícia é que você consegue ensinar especificamente dentro de casa, sim. Você consegue fazer isso. Eu tenho várias alunas que são mães e que conseguem fazer isso com destreza, conseguiram fazer e ensinaram, até completaram todo o ciclo da alfabetização, ensinaram seus filhos a ler. Não espere. Ana, o método homeschooling, o que você acha? Bom, o homeschooling não é um método, né? O homeschooling é um hábito, né? Eu acho que é um estilo de vida. Eu acho ótimo para quem pode, para quem tem condições, para quem consegue fazer. Acho excelente, eu acho que é uma liberdade que as famílias precisam ter. Acho ótimo. Eugênia, meu aluno autista não percebe que o som da palavra ai, ao tem esses dois sons. Também não faz sequência, mas ele aprendeu os sons previamente, ele foi estimulado, né, a perceber esses sons, a saber que as letras representam os sons, como que foi o ensino desses sons, teve os recursos corretos para ensinar os sons. Por exemplo, dentro desse curso do pré-alfa, eu ensino lá especificamente como a gente apresenta da parede nos sons das letras. A gente tem um recurso visual, a gente tem um recurso multi-articulatório, a gente tem um recurso multissensorial para a criança aprender o som da letra. Não vai ser somente eu chegar... Quais são os sons que tem ai, né? Ai, não vai ficar claro para a criança se a gente não der os elementos prévios, os fatos prévios que ela precisa. Então, é importante entender como que foi esse ensino. Acho que não, ele tem 9 anos, então provavelmente, Eugênia. Então, ele vai se beneficiar de tudo aquilo que eu falei aqui. Esse ensino explícito não ficou claro para ele. Não ficou essa abordagem, esse ensino, né, de tudo isso não aconteceu para ele. Certo? Então, gente, é isso, tá? Então, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje sobre essa questão da idade. Eu espero que tenha ficado claro, né, que muito mais do que idade é desenvolvimento de habilidades e muito mais que a gente está preocupado em alfabetizar correndo é preparar adequadamente as crianças para que quando chegar o momento certo de aprender, a consequência vai ser aprender. Né? Então a consequência vai ser aprender a ler quando eu dei os elementos necessários antes, né? Então quando a gente ensina, a consequência é a criança aprender. Mas para ensinar eu preciso saber exatamente o que eu vou ensinar, né? E todas as habilidades que eu falei aqui nessa live de hoje, tá tudo bem solidificado dentro deste material que está lá disponível no link da bio, dentro do curso do Pré-Alfa 5P. Esse curso chama Pré-Alfa 5P. É um curso de pré-alfabetização, desse desenvolvimento dessas habilidades prévias. Então, quem precisar, é só clicar lá no link da bio, fala com a Giovana, fala, eu quero saber mais sobre o Pré-Alfa 5P, ela vai te dar todas as informações, todos os detalhes,
E vocês vão ter tudo lá dentro, como eu disse. As aulas explicativas, o que são cada uma dessas habilidades, o que é cada uma delas e o programa de atividade. Esse curso tem certificado, sim, Elô, certificado acho que de 40 horas. Tem o certificado lá certinho no final, tem o programa de atividades, com as atividades para serem executadas, tem tudo lá dentro desse ponto de vista para resolver essas lacunas, né, de crianças mais velhas. Vamos pensar nas crianças mais velhas, como disseram aí, 9 anos, tudo mais. Ficou lacuna no processo? É fechar lacuna com as habilidades que não ficaram claras para as crianças e que não foram bem trabalhadas. Então tem que voltar lá atrás e ensinar, né? Então é dar um passinho atrás para dar 3 passos na frente depois. E crianças menores, né, de 4, 5 anos é o momento ideal para desenvolver essas habilidades. E ainda menores de 3 anos é o momento que você pode também entender quais são essas habilidades e começar ali a apresentar algumas delas, sobretudo o som das letras, né? Começar a desenvolver bastante a linguagem oral, que tem tudo esse recurso também lá explicadinho dentro do curso, tá? A live vai ficar salva. Vou deixar salva assim, aí vocês podem revê-la, que teve bastante informação aqui, né? Mas é isso, gente. Então, boa noite pra vocês. Quem quiser, tiver interesse no pré-alfa, chama a Giovana, é só clicar no link que tá na minha bio. Qualquer dúvida também pode me chamar no direct, tá? Que aí eu posso ajudá-las também, tá bom? Tchau, tchau!